Saudações aos amigos, simpatizantes do Espiritismo e aos nossos companheiros de jornada. Nós estamos, nesta fase excepcional, onde as casas espíritas estão em recesso, pela pandemia, tentando levar então orações e palavra de consolo, mensagens espíritas, e todo aquele apoio que a nossa doutrina pode e dá a todos aqueles que queiram, Hoje nós vamos falar do tema que é uma das campanhas da Federação Espírita. Nós já falamos de não à eutanásia, não ao suicídio, não ao aborto, não à pena de morte. Falta ainda a gente falar de não à violência, E hoje nós vamos falar um pouco do construamos a paz promovendo o bem, tá? Que é a campanha desses opúsculos da Federação Espírita, E que está faltando esse e o da família. Mas a família nós já falamos, não do opúsculo, mas falamos dos nossos primeiros vídeos, Então vamos a ele. Então, antes que a gente entre no tema, nós pedimos a todos que se sentem confortavelmente, tá? Largando braços e pernas, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos seus mentores, às suas casas espíritas, Aqueles com os quais seus guias e protetores se sintam melhores com eles. Nós vamos então ver qual é o anjo que cai nesta noite para nós. Então, bem preparados, no silêncio, só com a música ao fundo, Nós encontramos aqui o anjo da harmonia. Olha que maravilha. Estar em harmonia com o universo é viver pleno de alegria, de amor, de abundância e poder espiritual. Estamos aprendendo a viver em harmonia com as leis do universo e percebendo que somos parte da natureza. Pessoas que vivem juntas, em total e mútuo apoio, abrem o caminho para que as energias espirituais dos anjos e protetores fluam em suas vidas, trazendo grande harmonia. Este é o ideal, E o anjo da harmonia nos pede, então, que a gente repita, Eu estou vivendo em harmonia com as leis do universo. Estou criando harmonia a cada instante da minha vida, Então, eu estou vivendo em harmonia com as leis do universo e criando a harmonia a cada instante da minha vida. E é isso que é importante, gente? Porque para nós construirmos a paz, promovendo o bem, nós temos que estar em harmonia, Então o anjo caiu direitinho com o nosso tema, E foi ao acaso. Queria primeiramente ler então uma mensagem aqui que diz assim: confiantemente eu aguardo respostas às minhas orações. Então eu estou sempre à espera de respostas, Abro-me a Deus em prece e peço que o seu reino me venha. Isso quer dizer que eu desejo que o Cristo reine sobre mim, em lugar da precária e falível consciência humana. Meu rei sabe de que preciso, antes mesmo que eu lhe peça. Por isso não preciso lembrar-lhe e nem insistir com ele. Minha persistência na oração é para quebrar a minha própria relutância, não a dele. Parece incrível, mas o Cristo interno está mais disposto a ajudar-me do que minha natureza humana em pedir-lhe ajuda. Abro-me a harmonia e cura, e deixo que a vida divina flua por todo o meu organismo, restaurando células, tecidos, órgãos e aparelhos, vitalizando-os e sanando-os completamente. Abro-me ao fluxo da abundância e permito que a substância divina me supra de modo justo cada necessidade que eu tenha. Abro minha mente ao fluxo de novas e inspiradoras ideias, numa constante renovação de meios. Abro meu coração ao fluxo do divino amor, para senti-lo e exprimi-lo num viver fraterno e serviçal. Peço o que é justo, e Deus sempre me responde de modo certo, no lugar e no tempo certo. E aí vem a passagem de Lucas, no capítulo 12, versículo 31, que diz: buscai em primeiro lugar o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu diria assim:
né? Peça aquilo que achar necessário, né? Mas cuidado, porque pode ser atendido. E às vezes a gente está pedindo alguma coisa que não é do nosso merecimento. Então a gente tem que arcar com as consequências e aceitar as respostas que o mundo espiritual nos envia, porque são sempre as adequadas ao nosso momento e às vezes não são aquelas que a gente quer de imediato, né? Bom, então, agora, numa reflexão maior ainda, num devotamento interno, vamos então fazer as nossas irradiações em benefício dos nossos lares, dos companheiros de jornada, das pessoas que vivem aflição e sofrimento, pelos que estão desencarnando e pelos já desencarnados, né? Então elevemos os nossos pensamentos em comunhão com as energias do alto, sob a proteção de Deus, de Jesus, dos nossos mentores espirituais, né? Formando então toda essa egrégora, né? Essa psicosfera de paz e luz para todos nós, né? Encarnados e desencarnados. Então iniciemos com uma prece de abertura. Pai, envolve-me com sua luz. Guia-me pelos verdes pastos com o aroma das flores. Faz-me instrumento do seu amor na terra e que nada, que nenhuma força contrária ao amor tenha qualquer influência sobre mim. Faz-me compreender aqueles que não assistem a ti como a um pai, mas dai-me luz para que eu não caia a julgá-los, mas apenas compreendê-los, como também devo compreender a mim mesmo nos meus momentos de angústia e dificuldade. Renova minha alma quando essa estiver cansada e sobrecarregada, impulsionando-a novamente a olhar para ti. Dai-me força para que eu seja a força daqueles que ainda não te viram. Dai-me humildade para que eu mesmo saiba o meu lugar neste caminho. Dai-me bondade para que eu seja uma inspiração a quem me olhar, servindo-me de espelho a dizer: és tu também essa bondade. Faz-me sentir o calor do teu abraço e nele confortar-me. Senhor amado meu, inspira-me sempre no teu amor, e que assim seja. Vamos agora ver então a prece pelos enfermos e aflitos. Mestre, aqui nos encontramos espíritos carentes, oferecendo nossas dores, buscando força nos ensinamentos evangélicos, através do teu exemplo de amor a Deus. Quando levantaste os paralíticos, quando deste luz aos cegos, quando ajudaste os coxos e estropiados. E hoje, Jesus, pedimos-te humildemente, dá-nos coragem para esquecer e superarmos todas nossas dores, fraquezas e dificuldades, sabendo que elas estão nos desígnios divinos e nós possamos aceitá-las como teus seguidores, sem lamentos, sem mágoas, sem ressentimento, sem revolta, pois sabemos que nossos atos incorretos é que nos adoece, ferem, destrói e retarda a nossa evolução. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas imperfeições e ampara-nos nas dores da vida. Obrigada, Senhor. Agora, então, vamos vibrar com todo amor e carinho pelos que estão desencarnando, né? Em grande quantidade nesse momento na humanidade, na fase de transição planetária e nesse momento tão atípico, né, da pandemia. Para que ela termine logo, que se façam os expurgos necessários para que a vida continue e o nosso progresso. Permita-me, Senhor, que os bons espíritos levem nossa palavra, pensamentos e sentimentos aos nossos entes queridos que partiram desse mundo e que estão partindo. Resignados, possamos todos entender as razões da nossa separação, que é momentânea, temporária, que não é nada perante a eternidade para nós espíritas que conhecemos a imortalidade da alma, e a doce consolação que ele não nos esquece do mesmo modo que nós não os esquecemos. Os nossos afetos estão cativos conosco, né? Que o Senhor espalhe as graças do seu amor e da sua misericórdia, suavizando as penas e sofrimentos de cada um, preparando-o para novas conquistas lá na erreticidade e que num futuro a gente se encontre, né? Prece pelas famílias, né? As famílias nesse momento estão algumas muito desagregadas, né? Sofrendo bastante, com muitas limitações financeiras, com limitações
de trabalho, de uma série de coisas, né? E até do afeto, de chegar perto da pessoa que a gente não está podendo nesse momento, né? Então dizemos assim: Deus, te agradeço, Senhor, ter permitido o encontro aqui nesta terra dos espíritos que compõem a minha família carnal, para podermos vivenciar as experiências que cada um necessita nesse núcleo de aprendizagem que é a família, o nosso cadinho redentor. Que o espaço físico que moramos seja cada vez mais um lar, além da estrutura física, seja composto de amor, harmonia, de paz, de alegria, de serviços, de afeto, de companheirismo, de perdão, de entendimento e de benevolência. Pai do Universo, que tua presença seja cada vez mais constante na minha família e em todas as famílias, amenizando discórdias, levando luz onde há sombras, alegrias onde há tristeza, saúde onde há doença, paz onde haja conflito e esperança onde haja desmotivação. Fortaleça nossa paciência e equilíbrio, que as mulheres se espelhem no exemplo de Maria, com seu amor incondicional, e fortaleça nos homens a inspiração na vida de José, com sua dedicação abnegada, e nas crianças e jovens nos exemplos de Jesus, menino e filho. E por fim, amado Pai, te rogamos que a tua luz esteja presente em nossas vidas, que cada casa, cada lar e cada casa espírita também sejam fontes de proteção, luz e consolo. Te pedimos ainda força e entendimento nas tarefas de cada um dos servidores, trabalhadores da tua orbe, para que vivenciem e difundam com fé e fidelidade os ensinamentos da doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Que quem chegue a cada uma casa de caridade ou a cada um dos nossos irmãos possa sentir a tua luz divina e resplandecente. E inundado de boas energias nesse momento, irradiemos prece por aquilo que nós vamos falar hoje, pela paz mundial, que as forças do bem protejam o nosso planeta Terra, elevando-nos à condição de planeta regenerador. E assim, terminando essa sessão de preces e radiações, desejando muita paz e luz nos lares de cada um de vocês, com a superação de todas as dificuldades. Então, nós vamos mais uma vez aqui desenvolver esse tema, né? Construamos a paz promovendo o bem, que é uma das campanhas da Federação Espírita. E eu esqueci junto da campanha também do Evangelho no Lar. E aqui o opúsculo começa com uma famosa frase de Allan Kardec, que ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza, né? Então vamos ver qual é esse homem de bem, né? Esse homem de bem não é aquele homem de bem que a gente fala na sociedade, que é o homem que tem sucesso, né? Que está ali bem vestido, que parece muitas vezes que está promovendo o bem, e às vezes é uma falsa imagem, né? Então vamos ver o que a Federação nos diz, né? Ela diz que todos os seres humanos desejam e anseiam a paz. Paz interior que promova a felicidade própria em qualquer lugar onde esteja, ou em qualquer situação em que se encontre a criatura humana. Paz mundial gerada pelo entendimento e fraternidade entre todas as nações, que nós não atingimos ainda esse patamar, né? Facultando progresso ao planeta Terra e alegria aos seus habitantes. Nós estamos vivendo um momento muito triste, onde tem guerras episódicas em alguns continentes, né? Aliada ainda à pandemia, né? Entretanto, e apesar de já existir a conscientização sobre a necessidade da paz, o cenário mundial se mostra carregado desses conflitos, né? E envolvido em guerras de toda a ordem. A Federação Espírita Brasileira, então, resolveu, né, editar essas campanhas, principalmente Construamos a Paz Promovendo o Bem, né, para oferecer caminhos de construção para essa paz. Vamos ver que tipo de construção, né? Uma construção, sim, com responsabilidade de cada ser humano em se empenhar no cumprimento das leis de Deus, considerando que a paz no mundo começa imprescindivelmente pela paz interior, né? Então vamos participar dessa campanha sendo agentes do bem, né? E promovendo a harmonia como o anjo nos deixou aqui.
Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, ao Espírito de Verdade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos respondem, né? O espírito responde, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Não é mole, né? Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Na questão 918, Kardec pergunta ainda: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará ao estágio de espírito na hierarquia espiritual? E responde então o Espírito de Verdade: o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então não é necessariamente que nós sejamos perfeitos, né? Perfeito é Deus, né? Modelo incomparável é Jesus, né? Mas que a gente tente promover o bem, né? Sermos realmente cidadãos de bem, né? Tem um comentário de Allan Kardec para a questão 930, onde ele diz assim: com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde ele se acha colocado. Ele sofre a influência do meio, né? Quando praticar a lei de Deus de forma indiscriminada, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, na tolerância, e ele próprio também será melhor. Na questão 1018 ainda, Kardec diz: em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Tá bem claro para quem conhece a Boa Nova, o Evangelho, né? Respondendo assim, o Cristo falava num sentido figurado, né? Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados, às vezes de pessoa que nem sequer pratica uma religião, mas que tem a bondade no coração e nos gestos, né? Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, muitos homens com ele não estão. Então, Kardec conclui no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 1, né, que 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, da curiosidade, depois da singularidade dos fenômenos produzidos, que o Espiritismo desperta, do raciocínio e da filosofia, como aplicação das consequências, né? Isso está no Livro dos Espíritos, como eu disse, no capítulo 1, né? No item 3 do capítulo 17, tá? Aí do Evangelho, se pergunta se o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza. E é isso que diz o Espírito de Verdade, e é isso que prega Jesus, né? Reconhece-se então o verdadeiro espírita e o verdadeiro religioso, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar os seus baixos sentimentos, as suas baixas inclinações. Isso está lá no capítulo 27, no item 4, tá? Reconheça-los-ei também pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que eles levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, e reconhecê-los-ei finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei são os escolhidos, e eles lhe dará a vitória. Isso está no capítulo 20, no item 4. Continuando, ele diz: então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiros das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, e porá termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Então, o Espiritismo é esse Consolador prometido, né?
Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo trazer unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a bandeira da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com as verdades e os princípios que vos tenho ensinado. Isso está no capítulo 23, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, continuando, tem uma passagem aqui que fala sobre sigamos a paz. Então, explica-se assim: busque a paz e siga. Pedro disse isso no Evangelho, no capítulo 3, no item 11, né? Então, há muita gente que busca a paz, mas raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existes que desejam tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-a de si mesmo, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Então, recebeu o benefício, já esquece, né? Da paz, da caridade, da justiça. E se pede a fortuna material, acreditando que a fortuna material, a riqueza, seja portadora da paz ambicionada, todavia, com o aparecimento do dinheiro fato, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade, repartindo daquilo que recebeu. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe concedeu, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas em se vendo honrado com títulos, com efeitos políticos, por exemplo, honrado com essa popularidade, com a expectativa do seu cargo e de autoridade, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor para nós, na posição em que nos encontramos. Então, às vezes, nós estamos achando que alguma coisa é necessário para nós, mas nós não temos este merecimento, né? Não é o momento. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação, da nossa evolução e do nosso aprimoramento. Isso disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação que estejamos situados, e a forma de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, nós teremos sempre renovada guerra, aflição e perdição dentro do coração. Isso disse Emmanuel no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. Em Mateus, capítulo 6, versículo 20, ele diz: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Então, Jesus falou isso, né? Nós temos que sair daqui com uma bagagem moral e espiritual, né? E não outros tipos de bagagem, né? Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que pelo trabalho e pelo devotamento receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é uma certa inveja destes semelhantes, né, que estão numa posição melhor, por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada.
Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente do alto. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas a essa atividade humana, aqui nas colônias espirituais à nossa volta, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além da morte, além do sepulcro. Então, quando a gente passa para o outro lado, ninguém vira santo, né? Nós carregamos toda a nossa bagagem. Quando o mestre nos recomendou a juntássemos tesouros no céu, ele aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência possui o roteiro celeste infalível. Quem aplica os princípios redentores que abraça acaba conquistando essa carta preciosa, e quem trabalha diariamente na prática do bem vive amontoando riqueza nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos vários páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Isso também é uma passagem de Emmanuel, ditada por Chico Xavier no livro Pão Nosso. E a paz do mundo é a paz do Cristo, né? E Cristo já dizia em João, capítulo 14, versículo 27, a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de um estacionamento na tua vida. Tu tá estagnado, então tá sentindo uma relativa paz, né? Mas a serenidade das esferas mais altas significa o trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos neste terreno, mas somente o Senhor pode otorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos aqui da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas e dos abastados inconscientes, e é a preguiça improdutiva e incapaz, a dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias, e a manifestação do desespero doentio, a dos ociosos sistemáticos, é a fuga para muitos ao trabalho, a dos arbitrários e a satisfação dos próprios caprichos, a dos vaidosos é o aplauso da ignorância, a dos vingativos é a destruição dos adversários, a dos maus é a vitória da crueldade, e a dos negociantes sagazes é a exploração dos inferiores. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é a comida opulenta do estômago em excesso, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam momentaneamente a paz do mundo, sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. Mas a ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueça, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca então deste modo aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do teu espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Isso também foi Emmanuel que ditou para o Chico no livro Vinha de Luz. Então, complementando o nosso opúsculo, Construamos a Paz, promovendo o bem, né? Eu queria acrescentar mais uma coisinha aqui. Vamos ver se dá. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para esse vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso está em Efésios, capítulo 6, no versículo 18. Esse aqui é do livro
como é do João Nunes Maia, né? Vamos orar, né? Onde ele diz: grande luz do universo, como entendemos pouco as necessidades humanas. No nosso pensar, o homem de bem não precisa das nossas preces. Como nos enganamos no tocante aos homens. Pedro, o apóstolo, ao adentrar a porta formosa, curou um paralítico, que caiu de joelhos para adorá-lo como um santo. Pedro reprimiu, dizendo: levanta-te que também sou homem. Equivale a dizer: também tenho faltas e estou sujeito a cometer falhas como qualquer dos homens, pois Pedro era um homem de bem, com tendências para a verdade com Jesus Cristo. Então o apóstolo não precisava de orações? Claro que precisava, talvez muito mais que os outros, devido às suas tarefas junto ao Cristo serem maiores. O próprio Papa Francisco pede sempre que ore por ele, né, pelas suas faltas. Paulo, quando das suas famosas cartas às igrejas que fundou, orou em benefício de todos os irmãos das comunidades, porém pedia orações no sentido de que ele, Paulo, suportasse o espírito na própria carne. Qual de nós, portanto, que não precisamos de orações, de cooperação de uns para com os outros? Somente Deus não precisa de outros deuses. Somente se não é muito para nós, devemos orar todos os dias e, em primeiro lugar, pedir pelos homens de bem, para que eles possam se manter nas mesmas linhas de amor, até o fim, servindo de segurança para nós outros na grande ascensão espiritual. Grande arquiteto universal, que é Deus, né? Pedimos-vos para os homens de bem, esquecendo nossas necessidades. Quantas lutas eles não precisaram enfrentar para chegar a tal posição? Senhor, por quantas torturas não passaram na conquista desses valores imperecíveis? Quantas lágrimas não derramaram no calor de dores incontáveis? Se eles nada pedem, ó Deus, pedimos por eles. Concedei mais paz para esses corações de boa vontade, mais luz e mais entendimento, pois se eles se conservarem de pé diante de vós, acharemos mais conforto em suas sombras e com ele encontraremos a esperança da vida eterna. Fazei, Senhor, que se multipliquem constantemente os homens bons na face da terra e que os maus se convertam pelos seus dignificantes exemplos de amor, de trabalho, de serviço, de tolerância e de se confraternizar uns com os outros no padrão esquematizado pelo Cristo em vosso nome. Grande arquiteto e luz do universo, faça-se a vossa vontade, Senhor, e não a nossa, porque sabeis muito mais que nós do que nós necessitamos. Que o Cristo seja motivo de glória em nossos corações. Para a eternidade, que a vossa paz seja com todos, agora e sempre. Então, dessa forma, queridos irmãos, humildemente, fizemos aqui um trabalho de preces, de orações, de mensagens e principalmente da importância desse princípio de construir a paz, promovendo o bem. Que sejamos aquele grãozinho de areia que faz o bem primeiro dentro de nós, construindo a paz dentro de nós e construindo a paz na nossa família, nos nossos relacionamentos de toda a ordem, em todos os setores da sociedade, e assim chegaremos a uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Então agradeço a colaboração de vocês, a paciência de vocês em ouvir, né, a nossa mensagem. Então acompanhemos as campanhas da Federação Espírita e sempre que nós estivermos num campo que está indo para o campo da desavença e da batalha, nós consigamos respirar fundo e pensar na paz que nós devemos ser, porque se nós queremos a mudança, nós temos que ser essa mudança, construindo a paz nos nossos lares. Então agradeço muito a vocês, é um prazer enorme estar sempre aqui, mesmo não os vendo, né, mas sentindo a presença espiritual que nos acompanha. Que todos tenham a paz nos seus lares e uma semana e dias melhores, promovendo bem nesse momento tão difícil da transição planetária que estamos passando, para chegarmos realmente ao plano de regeneração, só sendo homens de bem,
nesse sentido realmente da paz interna e da paz externa. Então, que assim seja, que todos vocês então desfrutem do melhor possível nos próximos dias, refletindo em algum momento sobre as coisas do mundo espiritual. Obrigada e até uma próxima oportunidade.